E aí, gente, bom dia! Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Café com Gi. Gente, hoje, feriado, né, para o pessoal aqui do Rio. Então, sejam todos bem-vindos. Nossa, tá caindo uma chuvinha muito boa, muito gostosa. Para quem hoje tá podendo ficar em casa, é só curtir aí o Café com Gi, escutando esse barulhinho de chuva, não é mesmo? Então, sejam todos bem-vindos a mais uma edição, um episódio do Café com Gi. Bom dia, Melzinha, Lu, Camila. Bom dia a todo mundo que vai entrar, que está entrando, que vai entrar depois. Então, sejam todos bem-vindos. Bom, gente, para quem não sabe desse meu projeto, né, começou desde setembro, dia 11 de setembro, justamente num dia de portal. Bom dia, cá! Justamente num dia de portal, né, super importante dentro da espiritualidade. E aí eu venho fazendo essa live, tá, para a gente poder começar a se conectar cada vez mais com a nossa força maior, despertar esse poder, né, essa luz que existe dentro da gente. A gente sabe que existe, mas às vezes a gente fica perdida em saber como a gente faz isso acontecer, né? E esse é o propósito aqui da live, de trazer agora esse ano mais informações, mais conhecimento, mas tudo de aprendizados meus, sabe? Não é só de que eu li, não. Eu vou trazer algumas coisas, mas muito do que eu vivi e que de repente pode ser muito bom para vocês, porque vem dando muito certo. Então, convido vocês a assistirem os episódios anteriores, muito legal, tá? Tá muito mesmo. E para quem tá entrando agora e também não sabe, peraí, gente, minha gatinha tá aqui, ó. Sai daqui. Eu acendo uma vela, que eu faço toda uma preparação, né? Toda uma egrégora aqui que eu convido. Vou mostrar para vocês. Quem ainda não conhece, hoje só nós trocamos só de lugar, ó. Existe toda uma preparação aqui, não sei se dá para vocês verem e tal. Tem uma velinha, né? Não é simplesmente uma live, gente. Isso aqui é um trabalho sério junto com a espiritualidade, para que a gente possa, de alguma forma, elevar a energia de vocês e, consequentemente, a minha também. E, obviamente, se cada um se trabalha, a gente melhora a energia do nosso mundo, né? Então, parabéns para todos que estão aqui, porque isso diz muito sobre o quanto vocês querem evoluir, expandir, né? Cada movimento que a gente faz é um passo à frente da nossa evolução. Então, nesse primeiro momento, vamos convidar, né, fazer o nosso trabalho de conexão para quem ainda não tem esse contato diário, né, que é onde a gente começa a criar musculatura espiritual. Por isso que é muito importante a gente, antes de iniciar o nosso dia, a gente se conectar, seja da forma como for, independente da religião, né? Ao meu ver, todos os caminhos levam a Deus. Então, eu costumo fazer muito isso, tá? Não necessariamente todos os dias da mesma forma, mas é a forma como eu gosto de abrir a nossa live, para que nós estejamos na mesma página, com a mesma energia, para poder seguir em diante. Então, convido vocês a fecharem os olhos de vocês, a parar, que difícil, né? Mas o dia só está começando. Então vamos deixar toda aquela tensão, toda aquela preocupação, aquele boletim que não pagou, aquele trabalho que não fez, ó. Vamos agora trazer esse momento para dentro de nós, o momento de conexão, um momento onde a gente agradece, a gente respeita o nosso tempo. Então, nesse momento, eu convido vocês, a minha egrégora, a egrégora de cada um de vocês, que possa se fazer presente, que gentilmente nos abençoe com toda a energia, toda a luz, todo o amor, toda a sabedoria, que a gente hoje consiga absorver tudo o que a gente precisa para a gente continuar guiando o nosso caminho com mais propósito, com mais verdade, a verdade da nossa alma, que a gente possa cada vez mais acessar a nossa essência, pelo qual nós viemos aqui.
Então agradeço, Pai, a toda paz, a toda prosperidade, a todo alimento que nós recebemos. Em nome de todos eu agradeço pelo local que nós moramos, pela casa que nós moramos, pelo alimento de todos os dias, por cada bênção disfarçada, por cada livramento, por toda a proteção recebida hoje e sempre. Convido vocês a fazerem uma oração silenciosa, agradecendo por algo na sua vida. Se você estiver passando por algum problema, entrega para Deus esse problema. Faça uma respiração leve, profunda. Inspire pelo nariz e expire pela boca. Continuem fazendo esse trabalho de respiração para oxigenar todo o cérebro de vocês, para que a gente possa desobstruir esse canal, para a gente receber toda a informação, toda a luz que a gente precisa. Ainda de olhos fechados, eu peço que vocês digam para si mesmos, que vocês permitem, se assim vocês quiserem, que eu faça a elevação de frequência de vocês, tá? Depois eu mostro para vocês o que eu estou fazendo. Nesse momento não se preocupem, mas diga ao eu de vocês que vocês querem elevar e que vocês permitem que eu faça essa elevação de frequência. Continue ainda respirando. A frequência da live, ela está na frequência de 500 Hz, é uma frequência muito alta. Por isso nós precisamos elevar a nossa frequência juntos, né, de cada um de nós, justamente para que a gente consiga ficar na mesma frequência da live. Olha só as coisas como acontecem. Vamos ver qual é a frequência da live de vocês, de todos nós, né, na verdade. De todas as pessoas que estão vibrando aqui dentro de um coletivo, né, lembrando que isso não é um atendimento particular. Então, a vibração está no desejo, que é uma vibração muito do mundo, né? Sobre todas as coisas que a gente busca, almeja no mundo, fica aquela busca, né, incessante, muitas vezes se prende no materialismo, mas é necessário que eu faça a elevação da frequência justamente para que a gente possa entrar na mesma frequência, em ressonância com a live. Então, continue fazendo esse trabalho de só fica você com você mesma, para que você possa sentir tudo é energia, tudo, tudo. Depois eu mostro para vocês. Pronto. Já elevamos a frequência, estamos na mesma frequência da live. Então agora faça uma respiração leve e profunda, já agradecendo pela energia, pela frequência elevada que você acabou de receber. E você vai ver no decorrer dos seus dias como você vai se sentir melhor. A gente precisa, né, se a gente realmente quer evoluir, a gente precisa confiar naquilo que a gente não vê, mas que a gente sente. Então, vamos agora fazer uma respiração profunda para estabilizar toda essa energia, toda essa frequência. Soltar para o universo. Agora vamos dar um sorriso, gente. Vamos dar um sorriso para a vida. Já levamos a frequência. Daqui a pouco vocês já vão começar. Quem levou a sério esse trabalho, né? Vai começar a sentir essa diferença dentro do teu campo.
Muitas pessoas que fazem um atendimento comigo sabem do que eu tô falando, até porque eu faço isso diariamente, né? Então eu faço a elevação de frequências, né, e alinhamento de chakras aqui. Então deixa eu mostrar para vocês, gente, o que exatamente nós fazemos aqui, ó. Eu falo nós, é porque estou eu e toda uma egrégora aqui, né? Então, olha só, tá vendo aqui é onde eu meço o campo de vocês, é aqui onde eu faço toda a regulagem e a elevação da frequência, tá bom? Aí, estamos como, né? Com a frequência elevada. Pessoal, bom, quem quer um café? Aqui é café com G mesmo, né? Sejam bem-vindos as pessoas que estão entrando, as que vão entrar. A gente estava fazendo ali o trabalho, né? Minha gatinha, vocês sabem como é que é gato, né, gente? Subiu em cima do armário ali e começou a jogar um monte de coisa no chão. É isso, é um tal de equilíbrio, desequilíbrio chakras maravilhoso, né? O melzinho e o café, ó. Tem que ser café, gente, sabe por quê? Pra gente falar tanta coisa séria, tanta coisa importante, né? Na semana passada, eu falei muito sobre o compromisso com a gente mesmo, né? Não adianta nada a gente pegar e fazer 1000 planos, né? Por conta do ano novo, aquelas metas que às vezes são muito inatingíveis. E qual é o plano, né? O que eu vou fazer para me comprometer? E aí eu falei disso na live. E aí hoje, no decorrer, na verdade, da semana, novamente eu tinha um outro tema para trazer, mas enfim, é sempre o que vem. E é o que eu vivo, e é isso que é muito legal. Eu percebi que para a gente se comprometer mais ainda, né? Eu cheguei a mencionar levemente sobre isso. A gente precisa entrar numa consciência sobre qual é a mentira, a historinha que a gente está contando para nós mesmos, para a gente não poder seguir aquilo que a gente traçou como um objetivo, como um propósito para a gente, né? Então, a gente tem que entender e conscientizar que a maior mentira que nós contamos não é para o outro quando, né? Não é para o outro quando alguém pergunta, por exemplo, sobre um propósito seu, que aí você pegou, você começou com alguma coisa, e aí você mente para o outro sobre algo que você sabe que não é verdade. O tema aqui não é sobre a mentira, mas é aquela a mentira em si. É a mentira que nós contamos pra gente e que a gente acredita como se fosse verdade. Só que isso é que faz a gente paralisar para assumir aqueles compromissos que nós traçamos, aquele sonho que a gente tem. Então é pra gente hoje botar a mão na cabeça e se conscientizar. Gente, o assunto ele tem que ser sério, sabe? A gente precisa criar uma consciência se a gente realmente quer evoluir. Para quem não quer evoluir como ser humano, para quem não quer buscar melhorar a vida como um todo, como tanto no seu nível material, espiritual, emocional, cara, essa live não é para você, entendeu? Aqui eu tô falando com quem já despertou, com quem quer crescer, quer evoluir, sem uma neurose de querer ser perfeito. Não, mas todo dia um pouquinho. Deixa eu olhar aqui, porque o jeito que tá a minha vida não tá legal. Então, essa live é para essas pessoas. Então, é pra gente poder entrar numa consciência qual mentira que eu tô contando pra mim. Qual é a mentira que eu conto todos os dias para não fazer aquilo que eu preciso fazer? Não adianta nada. A gente está aqui entrando em 2026, num ano na numerologia, o número 1, né? Que é o de novos inícios. Tudo que você plantar agora, cara, tende a dar muito certo. Mas se não é só plantar, igual uma louca, sair plantando as coisas, metendo os pés pelas mãos, fazendo projetos, e aí daqui a pouco você desiste do projeto, você vai para outro. Cara, não existe consistência. Você não está sustentando. Por quê? Porque você não fez o dever de casa antes. Então, esse trabalho aqui da live é justamente isso.
é a gente começar a enxergar o que está por trás. É a raiz, não é aquilo que a gente vê, não. O que a gente vê é tranquilo, entendeu? E a gente continua, às vezes, fingindo que nem está vendo. Só que se você quer evoluir, é necessário fazer esse movimento lá atrás, olhar, né? É igual uma árvore. Você vai olhar uma árvore, gente, ela tá o quê? Você só vê ali o tronco, né? E toda a folhagem dela e tudo mais. Só que você não vê que tem uma estrutura forte por baixo, que são as raízes. É sobre isso. Cadê as raízes fortes do seu projeto, do seu propósito de vida? As suas raízes fortes. Você, se imagina você agora enganchada, assim, cheia de raízes. É isso que a gente tem que trabalhar aqui, senão a gente vai ficar só naquilo que a gente vê, entendeu? Então é importante a gente trazer para a consciência, porque pode vir o 2026, a energia disso, a energia do número 1, né? Nós estamos agora falando de astrologia, juntando aqui, porque tudo é conhecimento e tudo se conecta. Na astrologia nós estamos hoje, ó, numa visão astrológica, Sol, Lua, Marte, Mercúrio em Capricórnio. O que que isso significa? Qual a energia de hoje? De manifestação. Pede para a gente construir com consciência para manifestar. Só que se a gente não trouxer a consciência, a gente não vai construir. Então esse é o pulo do gato. Para a gente poder manifestar aquilo que a gente quer, a gente precisa olhar com consciência aquilo que a gente não está fazendo. E o que a gente está fazendo, que é a mentira que eu conto para mim todos os dias. Aquelas mentiras, sabe aquelas mentiras clássicas, né? O primeiro bloco aqui da live são aquelas mentiras clássicas que a gente conta para nós mesmos, que é: eu já sei de tudo, minha opinião é a que importa, eu sou assim mesmo, já não dá mais tempo para isso. Amanhã eu vejo, amanhã eu falo, eu acho, né? Aquela mentirinha de eu controlo tudo. Então você acha que está falando a verdade para si, criando uma mentira, né? Se iludindo, criando uma ilusão de que você não consegue, você só está mesmo escondendo alguns medos que você tem. Medos, inseguranças, está muito apegada às crenças, né? A tudo aquilo que você não está disposto a mudar. Você está apegada, a gente se apega a isso. Gente, estar apegada, por exemplo, nessa frase, eu sou assim mesmo. As pessoas é que aguente, nossa, sabe? Isso não é sinal de força de você se mostrar empoderada. Jamais será. Jamais será. Isso não é sinal de força. A não ser a força de se manter ali na resistência. Você está sendo resistente à mudança. Força, sinal de força, é a gente controlar. Cara, saca isso. Força é quando a gente consegue dominar as nossas inclinações negativas. Isso sim é força com sabedoria. É quando eu tenho consciência sobre o que eu estou fazendo, sobre a mentira que eu estou contando para mim, sobre aquele meu lado negativo que todos nós temos, eu, você, não existe, uma pessoa que não tem. A gente está aqui trazendo experiências e para poder evoluir, para quem sabe um dia a gente se iluminar. E é muito trabalho para isso, né? Então, a nossa força, ela tem que ser da gente se superar para quebrar essas barreiras, essas inclinações que a gente tem negativa e que a gente permanece nela. É você entender como você é. Isso é autoconhecimento. Isso é sabedoria de você não se punir. Você não precisa se punir por isso, entendeu? O que é necessário fazer é você trazer consciência sobre esses seus lados sombras, né, que a gente chama, as nossas inclinações negativas. Por exemplo, vou falar sobre mim, porque aí é bom que a gente vai entrando no mesmo assunto, porque assim fica parecendo que eu também não passo por isso, muito pelo contrário. Eu tendo a ter uma inclinação negativa intolerante, entendeu?
E aí já busquei várias fontes, né, de onde tudo isso vem. Então, se tem situações que ainda me causam gatilho. E quando eu percebo que eu estou tendo esses gatilhos, eu me recolho. Porque é sábio me calar, mas me calar com consciência. Então, é sábio eu entender que eu estou sendo intolerante porque é uma inclinação negativa para mim e que, na verdade, ela não me ajuda em nada, a não ser olhar para aquilo, para aquela situação que eu preciso olhar. Porque provavelmente, se aquilo me incomoda, é porque existe algo dentro de mim que não está curado. Isso aí é básico do autoconhecimento. Gente, é básico. Você olhar. E aí, Marjorie, bom dia. Bom dia, meu amor. Gente, só dando uma pausa aqui. Bom dia, meu amor. Meu sobrinho tá fazendo aniversário. Feliz aniversário, meu amor. Te amo. Aproveitando. Cadê o neném da titia? Cadê o neném da titia? Passando vergonha aqui ao vivo. Ó. Então, gente, voltando ao assunto, né? É necessário absurdamente que a gente cada vez mais, para que a gente possa manifestar algo na nossa vida, é que a gente se enfrente, que a gente enfrente as nossas inclinações negativas, que a gente enfrente as nossas mentiras que a gente conta todos os dias, sabe? Aquelas mentiras para não fazer nada daquilo que a gente quer. E a gente se acostuma. Você quer ver uma coisa? Eu até falei isso na live passada, que em média as pessoas mentem todos os dias. E isso eu tô falando, foi um estudo que eu li, de uma pessoa ainda já desperta. Ela mente mais ou menos 40 vezes por dia. Gente, é muita coisa, né? Mas são aquelas mentirinhas que a gente conta pra gente. Por exemplo, vou treinar hoje. Não vou treinar não. Tá chovendo. Cara, eu não tô contando uma mentira que tá chovendo. Mas qual é a mentira que eu tô contando? De que eu não preciso ir treinar porque tá chovendo. Sabe-se lá por quê. Entendeu? Então eu tô contando uma mentira porque isso tá fazendo com que eu vá contra aquela meta que eu estipulei no dia anterior, né? De tipo, pô, não, cara, eu vou treinar assim. Então você já está desassumindo um compromisso com você só porque tá chovendo. Então, são mentiras que você... E, na verdade, pode vir qualquer pessoa para te chamar para ir treinar, você já criou uma verdade dentro de você que dificilmente você vai sair dela, a não ser que você esteja realmente aberta para mudar. Então, gente, um ponto muito importante aqui é que eu tô botando casos, situações muito pequenininhas, porque são pequenas mentiras que se tornam grandes. Aquilo que a gente faz repetidamente se torna um hábito. E são aqueles hábitos negativos e positivos. Se eu tô o tempo todo falando mentira pra mim, sabe? Eu não tô falando... Cara, quando você mente pra alguém, você não tá mentindo. Você tá mentindo pra alguém. Mas a vida da pessoa talvez nem mude por isso. Mas o pior é a mentira que você tá contando pra você todos os dias. E o pior, você toma aquilo como verdade. Você passa a acreditar nessa mentira, essa ilusão que você criou. E a gente precisa descer desse palco. A gente precisa, se a gente quer evoluir. E tá tudo certo, gente. Não se julga, não se culpa. Aqui não tem recriminação nenhuma. Entendeu? Que foi ontem mesmo que aconteceu? Eu me peguei mentindo pra mim. Alguma coisa... Eu fui fazer um trabalho voluntário ontem, né? É onde eu faço na Messiânica, eu aplico o Jorei uma vez por semana. E aí, eu contei uma mentirinha pra mim de que eu tava atolada no trabalho e que eu não podia ir. Só que assim, eu podia ir, entendeu? Eu contei uma mentira pra não fazer aquilo. Mas não era falta de vontade, eu tava com preguiça, não era porque alguma coisa aconteceu. Aí eu, na hora, eu falei, bonita, tá mentindo pra você, cadê o seu propósito? Você não já colocou pra você aquele compromisso, porque, poxa, e gente, convenhamos, é muito bom você estar dentro do seu propósito, é muito bom você ver o seu propósito caminhando. Nós temos dias que às vezes a gente tem preguiça, só que eu vou passar aqui dicas de como a gente pode lidar com estes momentos, que foi o que eu fiz. Então, a verdade toda ali é de que eu estava arrumando uma desculpinha, porque existe um serzinho aqui dentro da minha mente que tenta me sabotar para que eu
não realize aquilo que eu sei que me faz bem, que eu faço bem ao outro. Então, ou seja, mais uma vez, é aquela famosa história, eu não preciso de ninguém para fazer merda comigo. É tipo isso, porque eu tô me sabotando o tempo todo, entendeu? Então, gente, chega um momento que a gente precisa realmente se enfrentar, toma um café forte, entendeu? Se enfrenta, olha pra você e fala, cara, chega dessa palhaçada, entendeu? Chega, a gente buscar quais são as áreas da minha vida que eu tô o tempo todo me sabotando. Gente, me dá um minuto, deixa eu só abrir aqui que eu tô com calor. Voltei. E era verdade. Ó, então, a gente precisa, né, se a gente realmente quer evoluir, entender esse momento que a vida nos chama. Eu já acho que nem ela tá chamando mais, não existe mais esse convite. Na hora que você vê, ela já tá te empurrando mesmo pro vamos ver da vida, pra gente se enfrentar. Só que quando a gente olha para aquilo que dói, para aquilo que trava, e como é que a gente faz isso, né? É a gente realmente tirando um tempo pra gente. Da gente olhar e se perceber e fazer aquele exercício escrito mesmo, pode parecer metódico, é sentar e se observar, sabe? Falar, poxa, como é que eu sou? Quais são as minhas inclinações? O que que me irrita? Cara, quais são os hábitos que eu sei que já não me faz bem? O que que é que eu faço repetidamente que sempre me desanima, sabe? Então, esse é quando a gente olha. Teve uma colega minha que me perguntou assim, Gi, mas como é que a gente faz isso para se olhar? É isso. Primeiro de tudo, você tem que conscientizar de que você precisa se olhar. Beleza, conscientizei. É escrever, entrar em contato com você para você poder realmente buscar a sua verdade. Não existe, gente, buscar a sua verdade se você não para analisar. Eu sei que dói, eu sei que é horrível. Por exemplo, às vezes você olhar assim e falar, gente, nossa, por que que eu sou assim? Por exemplo, impaciente. Por que que eu sou impaciente? Aí, ó. Por que que eu sou impaciente? Por que que eu sou nervosa? Porque às vezes tem situações que você pode falar assim, gente, mas por que que eu fiquei puta por isso? Gente, que absurdo! Aí você se arrepende, você frustra, você magoa, você machuca. Olha quantos motivos eu estou te dando para que de repente você possa conscientizar de que é necessário mudar e a gente muda, entendeu? A gente muda absurdamente. Eu nem sempre fui assim. Mais consciente de mim foi quando eu realmente cansei de agir de determinadas formas e vira e mexe, sabe? Eu ainda caio nelas, mas eu tô consciente. Se eu sinto raiva, eu estou consciente. Se eu estou intolerante, não é que sou, estou. É diferente de estar, né? Hoje eu não me considero mais uma pessoa intolerante. Eu posso estar em algum momento. Por quê? Porque eu tenho a capacidade de enxergar que eu também mudei. Que eu olho com consciência aquelas situações que me são apresentadas e um padrão. É assim, se enfrentando. E quando a gente olha para aquilo que nos dói, a gente se liberta de rigidez, de controle, do apego à versão antiga. Porque às vezes a gente está muito apegado à versão antiga, porque causa desconforto. A gente não sabe mais como é a gente sem ser essa pessoa que a gente é. Cara, é muito louco, né? Porque pode parecer assim, todo mundo busca essa paz. Mas quando você está no caminho de buscar a paz, quando você se livra dessa outra pessoa, né, que aceitava o que não era paz, que aceitava você não ser paz, você você se sente vazia. Cara, isso é muito louco. Sabe por que você se sente vazia? Porque aquilo não existe mais dentro de você e você acostumou com aquilo que era ruim para você. Olha que louco, né?
A gente precisa trazer a consciência para isso. Quem nunca? Quem nunca se acostumou com aquilo que é ruim? Por exemplo, às vezes você está tão acostumado a ter um relacionamento tóxico, da pessoa te criticando o tempo todo e sendo que você também pode ser a tóxica. De você não se perceber, não é por mal. É trazer consciência, porque às vezes você pode ser essa pessoa que está o tempo todo tentando controlar as pessoas. Isso é uma toxicidade. De você estar o tempo todo tirando o poder do outro. Quando você não permite que o outro faça coisas, por exemplo, coisas do dia a dia, porque é aí que se tornam grandes. Às vezes as pessoas têm um tempo, às vezes não, todo mundo tem seu tempo. Às vezes dentro de um relacionamento, quando vocês moram juntos, né, você é de uma forma e o outro é do outro. Aí você quer que o outro, amor, faz isso pra mim? Cara, aí se o outro não faz no seu tempo, você fica puta. Você fica nervosa porque você está tentando controlar. Cara, olha para isso. Olha a maneira como você está agindo. O tóxico não é só o outro, é você também. É trazer essa consciência de tipo, não, peraí. Qual é a mentira que eu estou contando para mim dessa situação? De que eu quero tudo arrumado. Não. Isso aí é a verdade que você cria para você, mas ela não é a verdade. A verdade é que você está tentando controlar o outro. A verdade é que você não consegue permitir que o outro seja ele no tempo dele. E se isso te afeta, cara, é responsabilidade tua trabalhar isso. Chega, conversa, cria situações de como pode melhorar, mas é trazer para a consciência a maneira como você está agindo. Gente, o fato é, incomodou, bateu, doeu, leva que é teu. O que isso significa? Tudo aquilo que te incomoda é teu. É simples assim. Então, quando alguém fala alguma coisa para mim, tipo assim, às vezes a pessoa só deu olhar, né? Às vezes tem dia que a gente tá assim, ai, não sei se a pessoa tá me incomodando, mas incomodou por quê? Por que que ela fez que te incomodou? O erro não tá nela. Não sei nem se existe um erro. Existe uma incomodação que é tua. Sabe por quê? As pessoas, elas são ferramentas poderosas para que a gente possa olhar aquilo que a gente precisa curar. Então, quando a gente mente pra gente, né? A gente cria essas situações pra gente, mais disso, de mentiras, vão surgindo pra gente. Eu falei na semana passada sobre a falta do compromisso, o que aquilo gera. É a mesma coisa, a mentira. Quando a gente trabalha na mentira, seja ela a mentira para o outro, e o pior ainda, a mentira pra gente, o que a gente está atraindo pra gente? É a mesma situação. Frequências baixas, densas, porque a gente se conecta com uma energia, né? Uma frequência que te coloca para baixo, longe daquilo que você quer. Porque você não está sendo verdadeira com a tua alma. Não existe nenhum problema de você assumir para você, eu estou com raiva. Eu tinha uma dificuldade, gente, de nomear essas coisas, esses sentimentos. Sabe por quê? Quando você vai lá muito namastê, né? Você começa a se trabalhar muito no espiritual, é como se fosse errado você sentir isso. É errado você não trazer para a luz essas sombras, entendeu? Olha como é que a gente aprende, olha como a gente evolui. E é isso, mas eu não teria chegado nesta conclusão se eu não tivesse passado por isso. Tivesse olhado para isso e visto as mentiras que eu estava contando para mim, para não assumir o que existe dentro de mim. Como eu vou acessar a minha melhor versão se eu não consigo olhar a pior versão? Né? E aí, consequentemente, eu não consigo enxergar o outro como ele é, com a sua verdade, que ele tem defeitos, senão eu fico buscando no outro só a perfeição. E isso não existe. Quando a gente quer muito controlar alguém, né, essas mentiras que a gente conta pra gente, de que a pessoa é isso, que a pessoa é aquilo, a gente está contando mentira, na verdade a gente está criando uma ilusão sobre algo que falta na gente, né? Se a gente quer muito uma pessoa e às vezes você tá dentro de um relacionamento, você começa a mudar muito a pessoa.
Cara, você quer mudar a pessoa, então você não ama essa pessoa. Porque você não a conheceu na essência, você não se deu a oportunidade de conhecer ela como ela realmente é, justamente porque, sabe o que que acontece? Olha que louco. Você quer se namorar, porque você quer uma pessoa como você. Você não quer alguém que te traga uma troca significativa. Você quer você. Cara, olha quanta coisa que a gente precisa trazer para a consciência. Quantas mentiras a gente conta para não estar dentro de um relacionamento. Ah, eu terminei o relacionamento com ele, gostando, mas é porque ele não era o que eu buscava. Cara, você sabe o que que você buscava? Você sabe o que é? Você estava se buscando na pessoa? Você estava buscando. Olha só as mentiras que você está contando. Entendeu? Você estava buscando o quê? Você, as suas projeções, os seus desejos, como se fosse um grande bloco de boleto entregando para a pessoa te garantir sua felicidade, sendo que você criou uma pessoa que não existe. Você quer uma pessoa como você não entendeu que a verdade real é eu que estou sendo uma pessoa controladora, eu que estou querendo que as coisas sejam do meu jeito, eu que estou criando uma ilusão de uma perfeição que nem eu mesma tenho. Entende sobre essas mentiras que a gente conta pra gente? Entende? Não é a mentira que, ai, eu tenho 20 anos. Não é essa mentira. A verdade é que eu tenho 45. É a verdade. A gente precisa trabalhar com a verdade do que eu sinto. Só que a gente só trabalha com a verdade quando a gente traz consciência. Gente, é muito louco, né? Porque eu comecei falando sobre manifestação dos nossos propósitos. Só que se você não entender que essas mentiras que a gente coloca no dia a dia, se a gente não observa isso com uma certa urgência, isso vai te impedir de manifestar qualquer coisa que você quer, entendeu? Então, é muito bom quando a gente olha para isso e a gente se liberta disso. Eu vou mais para frente falar um pouquinho de como a gente se liberta disso. Deixa eu contar uma outra coisa. Gente, tá tudo bem até aí? Eu acho também bem importante quando a gente começa a ser muito observadores de nós mesmos, né? A gente consegue também dar uma olhada, nosso olhar, nosso radar começa a estar mais atento para as mentiras que as pessoas nos contam também. Então não é só tudo é do lado de cá, né? E eu vou concluir isso aí porque é muito interessante essa linha de raciocínio. A gente abre, quando a gente abre a nossa consciência, né, abre os nossos canais, a gente começa a perceber também as mentirinhas que as pessoas contam pra gente. E esses dias aconteceu, esses dias não, tem um mês, aconteceu uma situação onde uma Gisele anteriormente veria de um jeito e a de hoje vê de outra, né? Eu encontrei uma senhora na rua e uma senhora, ela estava fumando cigarro, ela estava muito abatida e tal, eu estava caminhando com a minha cachorrinha. E aí ela me parou para falar com a cachorrinha e tudo mais, e a gente começou a conversar. E realmente naquele momento eu senti ela muito triste, sabe? E me deu uma vontade muito grande de dar um abraço nela. Eu só abracei e falei, olha, não sei o que você tá passando, mas vai ficar tudo bem e tal. Até aí tudo bem, sabe? Só que à medida que ela estava me contando, aí ela quis se abrir e foi abrindo um pouco da vida dela para mim, eu fui notando que algumas coisas eram ilusões da cabeça dela, entendeu? Ilusões que ela criou para ela, que são projeções. Nada mais é, gente, do que eu estava vendo nela uma Gisele que também já foi assim. Eu não estava ali recriminando, julgando, mas as situações, elas não são exatamente como elas se apresentam, né? E depois realmente, e a verdade sempre vem, né? E de uma forma muito espontânea, a vida lá atrás, né? Quando eu já tinha observado isso, e eu me despedi e fui seguindo, né? A verdade depois me trouxe à tona, entendeu? A história dela realmente, e eu não fiz esforço nenhum, olha como é que tudo vem. A história realmente, eu não estava errada, não procedia, foi uma ilusão que ela criou. E se a Gisele anteriormente tivesse escutado isso, eu ficaria puta com o que ela estava me contando, com a pessoa, de acordo com a pessoa que estava maltratando ela, entendeu?
mas não existia maus tratos, existia uma outra coisa, uma outra situação deturpada. E isso é muito legal, né? É quando a verdade vem, só que eu não precisei julgar, eu não precisei olhar com aqueles olhos de tipo assim, será que isso é verdade ou não? Não, olhar para mim naquele momento foi assim, cara, o que essa situação tá me trazendo? Sabe? Foi na hora, foi muito. Acho que você, quando começa a fazer muito disso, né, é muito natural para mim, tanto a gratidão quanto isso. Me soou uma cena estranha, diferente. E eu falei, o que essa situação tá querendo trazer para mim? E eu falei, cara, eu não sinto verdade nisso que está sendo contado para mim, mas eu não tenho nada a ver com isso. Então, eu peguei essa história para trazer aqui também, para a gente só ficar atento, porque senão a gente fica boba demais, ingênua demais, e aí, ingenuidade não é sabedoria, né? E eu era mega boba, gente, mega ingênua. Juro pra você, eu não conseguia enxergar várias coisas, entendeu? E esse foi um dos trabalhos também muito grandes, assim, que eu fiz comigo mesma, de conseguir enxergar as pessoas. Aí isso me doía quando eu enxergava, mas nada mais porque eu estava enxergando a mim mesma, que era uma Gisele que não conseguia lidar com aquilo que era ruim. Porque eu não conseguia enxergar em mim, entende? E aí, quando essas situações retornam, e elas retornam, é o momento que você fala, cara, uau, tá valendo a pena todo esse trabalho que eu tô fazendo comigo. Porque hoje em dia eu já olho as situações, eu já percebo, né? Não julgo e só olho, nossa, o que essa situação tá querendo me trazer? Ela já não me afeta mais como me afetava. Então é muito legal também quando a gente também coloca para um outro lado essa questão da mentira, né? Não é só a mentira que a gente conta pra gente, mas é a gente poder enxergar a verdade em tudo aquilo que nos chega também. Só que a gente só consegue enxergar e sem julgar quando a gente se trabalha, quando a gente abre os nossos canais, né, para que a gente não filtre ali pelo nosso ego, pelo nosso querer, pelo nosso controle. Simplesmente só chega, veio, qual é a mensagem e foi, e solta, né? Isso é um trabalho muito interessante, gente, mas isso é um trabalho que a gente tem que ir fazendo pouco a pouco, né? Eu falei para vocês que eu vou dar algumas dicas, né, de como a gente pode fazer para a gente parar de se sabotar, de parar de contar historinhas para a gente não fazer aquilo que a gente sabe que nos faz bem, que é aquilo que é a nossa meta, né? Que é o nosso propósito, mantendo o compromisso. E, cara, eu tenho uma dica que não tem grandes milagres, mas ela é muito fácil de executar. Ai, olha só. Siga o plano. Siga o plano. Como assim? Só siga o plano. Quando você estiver em dúvida sobre o que fazer, o primeiro de tudo, se você ali traçou um objetivo para o seu propósito, cara, escreva. Coloca a meta para você e deixa isso bem visível. E na dúvida que você tiver nos momentos mais desmotivadores, onde você estiver com as suas emoções à flor da pele, estiver passando por um problema, alguma coisa, porque isso tudo acontece quando você está na sua jornada, porque nós estamos vivos. Cara, siga o plano. Ai, eu tô na dúvida, não sei o que. A dúvida? Peraí, eu tenho certeza de uma coisa, eu vou seguir meu plano. Qual é meu plano mesmo? Ah, é isso, isso, isso. Beleza. Bota uma coisa aqui. Se fosse um chefe seu, né, um líder, a empresa que você trabalha, passasse essa missão para você cumprir isso, você não faria? Podia estar chovendo, podia estar caindo o mundo, possivelmente você faria. Por que você não faz o que você se propôs? É como se você precisasse de um chefe. Cara, bota esse siga o plano como um chefe. Escreva ali, siga o plano. Você precisa executar, mas não é o precisa, não é o ter que... Não, é porque você, em sã consciência, toda lá conectada com os cosmos e você mesmo,
Você intuiu que aquele ali é o teu caminho. Então não se baseie pelas suas emoções, porque nós temos dias bons, dias ruins. Ontem, no final da tarde, eu fiquei um pouco com as minhas emoções mais oscilantes, sabe? E eu me sentindo estranha. Aí eu faço meus trabalhos, gente. Somos seres humanos, entendeu? Nós somos passíveis de emoções, sabe-se lá de quê? Problemas que às vezes acontecem. Só que na hora eu falei, ai, me rolou uma preguiça, não sei o quê, mas tipo, nada mudou. Meu plano era estar aqui. Nada mudou, nada, entendeu? Então é o que? Na dúvida, siga o plano, não tem mistério. Olha só, a transformação daquilo que a gente quer, seja para a gente evoluir e tudo mais, ela não acontece quando você está motivado. A transformação acontece quando você está comprometido com isso. Motivação é diferente de compromisso. A motivação é, sabe quando você fica louca? Tomei aqui café, tá na veia, tô aqui como? Motivada, uau, vambora, vamos fazer, vamos acontecer 10 mil planos junto e tal, tal, tal. Cara, você não vai conseguir manter essa constância, entendeu? Então, siga o plano. Siga o plano, se comprometa com aquele plano, nem que seja um pouquinho todos os dias. Esse é o plano. Não existe coisas mirabolantes. Então, na dúvida, siga o plano, porque você não pode contar. É só se lembrar, porque você não pode contar com as suas emoções todos os dias. Não pode. A gente se sabota. Eu, particularmente falando, esse é um ponto que eu me trabalho pra caramba. Porque o meu emocional sempre, cara, sempre era o meu calcanhar de Aquiles. Sabe? Meu problema nunca foi trabalhar, tal, 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 qualquer outra coisa. Mas as minhas emoções interferiam, sabe? Eu sentia que diminuíam os meus rendimentos, né? A minha dedicação naquilo. E acabava que muitas vezes eu parava no meio do caminho. Porque o meu propósito, o meu compromisso comigo não estava solidificado. Não estava o quê? Criando raízes fortes. Raízes fortes são criadas todo santo dia, até que elas fiquem firmes. Não é de um dia para o outro. Então não dá para contar com as emoções por conta disso. O compromisso, ele oscila. Você não pode oscilar. Se você tem um compromisso... Gente, eu tô parecendo agora muito capricorniana. Mas, tá vendo? Vamos aproveitar, né, esse momento astrológico de Sol, Lua, Marte e o que mais que tá aqui. E Mercúrio, olha isso, em Capricórnio, para a gente poder trazer constância, consistência para aquilo que a gente deseja, entendeu? É um momento da gente quebrar essas correntes das mentiras que a gente coloca pra gente. Então, quer ver? Peraí, só um minutinho, gente. Agora já me perdi aqui, senão eu vou muito longe. Vamos botar mais café? Pessoal, como vocês estão se sentindo? Olha só, eu estou me sentindo ótima, estou me sentindo maravilhosamente bem. Quem puder me dizer aí como vocês estão se sentindo. Vou acender minha velhinha de novo que apagou, tá vendo? Aí eu até... Olha só, uma coisa muito legal para quando a gente se perder, é muito fácil a gente se perder dentro do nosso propósito, né? Por conta dessas mentiras que a gente vai comentando, vai falando de tipo, amanhã eu faço, hoje eu tô muito cansada. Então, uma das formas também da gente sempre estar muito dentro do nosso propósito é fazer aquilo que expande a gente, né? Não é só o que nos faz bem, nos expande. Por exemplo, se eu gosto de falar, de me comunicar, é importante que eu esteja sempre atenta à minha leitura, né? Eu já gosto de ler, mas isso eu estou expandindo cada vez mais. Se antes eu lia, sei lá, 10 páginas por dia, depende do dia, eu agora estou ampliando, estou expandindo um pouco mais. Então, o que é que você quer muito e que você pode fazer para expandir todo dia um pouquinho esse teu dom, que possa te fortalecer,
Isso não é só para trazer mais sabedoria para você, é para te fortalecer dentro do teu propósito. Todo dia um pouquinho. Se você, por exemplo, se você faz um curso de inglês todos os dias, um pouquinho, 10 minutinhos, cara, que seja 10 minutos, você vai falar muito melhor daqui a um ano. São melhor 10 minutos do que nenhum minuto durante o ano inteiro. Então, todos os dias, um pouquinho. A gente não precisa se comprometer com muitas coisas no dia, porque senão você não vai conseguir dar conta. Às vezes a gente fala assim, cara, eu não tenho tempo para isso. Será que não tem tempo mesmo? Você já observou naquela contagem do celular de quantas horas você fica utilizando? São horas inúteis, né? Aí às vezes a gente fala assim, eu não tenho tempo. Dentro do seu cronograma ali normal, não tem realmente, mas e se você diminuísse o seu tempo de tela, né? Eu trabalho com tela, mas eu tenho que me controlar, porque senão a gente acaba, na hora que vê, ficou 30 minutos ali, cara. 30 minutos que não me expandiu em nada, sabe? 30 minutos que não me acrescentou em nada. Então, é consciência, cara. Consciência sobre aquilo que te expande. Faça mais disso. E pare de fazer aquilo que você sabe que não é para você mais. Se você sabe, por exemplo, pô, eu quero ser mais saudável. Você vai ficar fazendo coisas que te colocam longe disso? Não é? Você vai ficar comendo doce o tempo todo? Pode comer, mas é uma escolha tua. Mas você vai ficar comendo o tempo todo? Não, escolha um dia para fazer isso. Por quê? Você tem um propósito. Você quer se alimentar melhor, você quer ter uma vida mais saudável, você quer praticar atividade, você quer ter um corpo mais bonito, você quer se sentir mais bonito. Então, esse é o seu propósito. Ah, eu quero mudar de carreira. Tá, então faça mais cursos de especialização. Comece, entendeu? Comece. Vai fazer coisas que te expanda, que te coloca mais dentro do teu caminho, da tua jornada, que vai ser muito mais fácil, gente. Você não vai conseguir se sabotar com tamanha facilidade, entendeu? Porque já virou um hábito. Você vai transformar isso num hábito. E falando de frequências, quando a gente se conecta, né, com a verdade ou com a mentira que a gente traz para a nossa vida, essa é a frequência do que a gente vai entrar em ressonância. Por exemplo, se eu conto o tempo todo mentira, cara, o que eu vou me conectar? Qual é a frequência que eu vou me conectar? Eu estou criando aqui uma realidade que eu não estou dando conta. Só que eu não percebi que essa realidade fui eu mesma que trouxe para mim contando as minhas mentiras. Você entende, gente, o poder da mentira que a gente conta todos os dias? E é muito importante o seguinte, essa realidade que você está emanando, ela não acontece para você, ela responde a você. A sua realidade hoje, ela está mostrando, ela é um feedback do universo de como você está. Se você está se sentindo hoje frustrada, as pessoas não te levam a sério, ou as situações vão acontecendo com você, de verdade, abre a cabeça, põe a mão na consciência, realmente expande e fala assim, cara, eu sou a responsável pelo que está acontecendo na minha vida. Ah, eu sou responsável pelo que fulano fez, fulano... Depende de como você quer enxergar as coisas. Porque a frequência que você está emanando é disso, é o universo trazendo uma resposta para você do tipo, olha como é que a gente está. Porque se tivesse tudo bom, ele te responderia de outra forma. Entende, gente, como que o universo trabalha? Então, analisem hoje a vida de vocês. Se auto-observem, observe seus comportamentos, tudo aquilo que sabota. Observa se a vida está hoje do jeito que você gostaria que fosse, tá? O que está chegando para você, cara, só está chegando coisa ruim, gente, uma coisa atrás da outra. Tem algo errado. Então esse é o momento de parar e observar, que é um feedback do tipo, a vida está trazendo isso porque é o que eu penso. Eu só tenho pensamentos negativos. A minha fala é negativa. O que eu absorvo é negativo. O que eu estou consumindo
O que que eu tô falando? O que que eu tô reclamando? Será que eu já observei? Gente, eu me observei como eu reclamo. É se auto-observar, porque aí você vai conseguir mudar estes padrões. Cara, quando a gente começa a olhar para isso, é um pouquinho desconfortável. Um pouquinho não, é muito, né? Porque na grande maioria das vezes a gente se acha certo em tudo, que nós somos o melhor biscoitinho do pacote, não tem nada de errado em se amar, isso aí é outra coisa, em se amar, né? Amor próprio, autovalorização. Então, não é sobre isso. É sobre a gente querer evoluir, trazer para a consciência exatamente todas essas partes negativas nossas, essas inclinações negativas, para que possa ajudar a gente a se desenvolver numa pessoa melhor. Obviamente, quando a gente se desenvolve, a gente evolui, a gente melhora a nossa frequência. Consequentemente, a gente fica mais dentro do nosso propósito, a gente fica mais na verdade com a gente. É aquilo, né? É de se olhar, eu já fui mais assim, mas hoje eu sou assim. E quando os gatilhos vêm, eu já sei que eu escolho isso. Porque antes eu agia dessa forma, hoje eu ajo de forma diferente. É aí que a gente quebra. Então é muito bom que a gente olhe para essa parte nossa que a gente muitas vezes não quer ver, não quer entrar no contato com isso, entendeu? Ai, gente, frequência, cara, frequência é algo muito interessante, né? E ontem, quando eu falei pra vocês que eu me senti um pouco estranha, e comecei, sabe-se lá, né? Não tinha nenhum motivo aparente. Eu comecei a fazer meus trabalhos energéticos, né? Eu tenho ferramentas justamente para que eu comecei assim, né, fazendo para mim mesmo, e hoje eu ajudo e faço atendimentos justamente porque eu comecei a ver o quanto dá certo. E eu fui fazendo ontem esses meus trabalhos energéticos. Gente, é uma parada tão absurda que você fala assim, não tem como, sabe? E eu sempre caio nessa mesma situação. Não tem como não acreditar. Não tem como não acreditar em energia. Quando eu faço aqui o trabalho com vocês de frequência, não é, não é por acaso, vai. Até porque eu preciso ter um campo é, energético para sustentar essa live. Eu não sei quantas pessoas vão ver depois. Eu não sei, né? Então a gente não sabe o que chega. E se sou eu, a minha presença que está aqui, eu tenho que estar com o meu campo fortalecido. E ontem, mais uma vez, me veio novamente isso. Falei, gente, não tem como. Não tem como não estar ligada com frequência. O que que você atrai, o que que você reverbera para o mundo. Então, estar atenta sobre a sua energia, porque a energia ela vem da verdade que você traz, da verdade que você conta, daquela verdade de falar, eu tô contando historinha e eu tô boa nisso, né? Eu tô contando uma mentirinha para não fazer as coisas que eu preciso. Então, a frequência, aí às vezes a gente pode perguntar assim, né? Pô, eu faço curso, eu sou uma boa pessoa, eu trabalho no bem, eu falo coisas boas, mas eu não entendo por que que a minha vida não muda. Isso é muito para quem tá desperto, né? Para quem tem consciência de que tá trilhando a jornada do bem, né? Só que tem algo aí que tá faltando. Qual é a chave que tem que virar? A frequência não mudou. Sabe por que que a frequência não mudou? Porque você ainda escolhe o apego. Existe algo aí dentro que você está apegado. Apegado a uma forma de ver as situações, apegado a isso aí tem que ser uma busca, né? Mas existe algo que ainda te trava, senão a sua vida já estaria mudando, entende? Então, posso estar resistente a algumas mudanças, posso estar resistente a ver coisas que eu ainda insisto em não ver, ainda insisto em estar aonde eu não quero mais, eu insisto ainda em ter aqueles hábitos que já não servem mais para mim. Então, eu estou o quê? Sustentando uma versão antiga. Gente, os incômodos que a gente vai sentindo, eles são muito sutis no início. O incômodo assim, ai, tô incomodada, mas eu não sei o que que é. Aí a vida vai passando. Fui trabalhar, passou, né? Dorme que passa. A gente brinca assim, né? Só que depois, isso vai se tornando um pouco mais latente.
porque a gente não foi vendo, não foi fazendo nada a respeito, não foi se buscando. Então, começa a ficar os desconfortos mais fortes, até que eles se tornam insustentáveis. Que aí, quando a gente percebe isso, é aí que eu falo que a vida já não traz mais um convite. É quando a vida fala assim, você não vai mexer os pauzinhos não, querido? Então vambora arrumar isso aí, vambora arrumar tudo. E aí começa uma enxurrada de coisa, aí a pessoa fala, caralho. Ontem eu conversei com um rapaz da academia, e ele falou assim, nossa, o que foi final do ano? Eu protelei um negócio, mas ele terminou um namoro, ele foi mandado embora, aí ele teve um problema de saúde e tal. Cara, aí ele falou assim, mas eu já tinha percebido que alguma coisa estava errada. Aí eu falei, nossa, novamente, aí tem tudo a ver com o meu tema. E é isso. Olha, eu sou muito aberta, sabe, gente, a escutar as histórias das pessoas. Eu acho o máximo, adoro essa troca. Impossível eu não gostar do ser humano. E aí, é sobre isso. A vida, quando você não muda, ela faz o serviço direitinho. E só que ela não vai ser no amor. Ela vai ser possivelmente na dor. Possivelmente, quando a gente não guarda isso, quando a gente não olha para aquilo que precisa ser olhado, no nosso tempo, né? No tempo que a gente tem, se a gente não faz esse trabalho, a vida ela vem e ela faz isso por você. Porque ela entende que já deu, você precisa ir por um novo nível, um nível mais elevado. E às vezes a gente passa por situações de dores justamente para a gente poder crescer, para a gente se observar. Às vezes a vida traz um problema de saúde. Sabe por quê? Não é à toa, você está purificando. Que doideira isso, né? Mas você está purificando. Muitas vezes quando você está ali acamada, é que você percebe sem saúde, que você percebe que a saúde vem em primeiro lugar, aí sim. Você começa vambora, vou cuidar da minha saúde, você começa a perceber. Você começa a dar valor para coisas que você não dava. Você começa a ver o quanto muitas coisas que você fica numa preocupação não vale a pena. Porque depois fica tudo aí, entendeu? Então o momento é agora, o momento é de ajuste, o momento é de conscientização. Se a gente tem aí a oportunidade de um novo início desse novo ano, cara, que seja um puta início para você recomeçar esse compromisso com você, de ser um ser humano melhor, de contar a verdade para você sobre quem você é. A gente só consegue enxergar quem realmente nós somos depois que a gente se despe desse figurino que a gente criou para o mundo. Cara, seja você, sabe? Dane-se. Assim, aqui sou eu, entendeu? Eu sou eu. Goste quem quer, quem não goste, I'm sorry. Entendeu? A gente tá que nem Jesus, agradou todo mundo. E olha que ele foi o cara. Eu amo Jesus, gente. E aí, aí vamos falar de religião. Eu amo Jesus. Entendeu? Então é isso, a gente não conseguiu agradar, mas que pelo menos eu consiga me agradar, não num sentido de arrogância. É porque você precisa evoluir. Consequentemente, quando você precisa evoluir, quando você se conscientiza que você precisa assumir as responsabilidades sobre as suas atitudes, sobre a pessoa que você é, como você lida com as situações, como você age, parar de ser uma vítima, meu Deus. De tipo desconscientizar, ai, fulano fez isso comigo, fulano falou mal de mim, ai, gente. Enquanto vocês ficarem nessa mentirinha, que é o quê? Uma mentira para não fazer, para não focar naquilo. Porque toda vez que você está no seu propósito, no seu projeto de vida, cara, vem muita coisa para te tirar do caminho. Presta atenção nisso também. Quando você está no seu caminho, fortaleça a tua musculatura espiritual, porque ela é a base de tudo. Fortaleça tudo mais que você puder fortalecer, expanda tudo aquilo que te faz bem e o que te faz crescer. Sabe por quê? Porque se você num momento de vulnerabilidade, uma palavra muito bem mal falada pode te tirar do caminho, pode te desanimar, pode falar, tá vendo? Não vai dar certo, tá vendo? É por isso que eu tô aqui, tô conversando com você, porque eu já passei muitas vezes por isso.
Quantas vezes eu já escutei lá no passado de tipo, mas isso aí que você faz, você ganha dinheiro? Isso aí é o que eu mais escuto. Na verdade, eu ainda escuto. Você ganha dinheiro com isso? Tipo, as lives que eu faço? Eu falo, olha, acho que você nunca vai conseguir entender a não ser que você passe. É só o que eu falo. Sabe por quê? Não é sobre dinheiro. É sobre propósito. É sobre o quanto isso me nutre. O quanto isso faz parte de mim, de quem eu sou, dessa minha essência, de estar aqui passando adiante aquilo que me faz bem. Mas se eu não estou fortalecida, isso me derrubaria. Isso me deixaria para baixo. E às vezes as pessoas vêm e elas não falam isso por mal. Elas são justamente ferramentas de testes para saber o quanto você suporta o processo. E depois fica mais leve. Entende? Então, se fortaleça. Conte a verdade para você todos os dias, nos mínimos detalhes. A gente mente, né? A gente mente na nossa cabeça. A gente cria mentirinhas. Mas vamos trazer uma consciência da gente se trabalhar para não mentir tanto. Para a gente começar a cada vez mais ter esse hábito da verdade. Eu não vou hoje porque eu não quero. Eu não quero. E tá tudo bem, você não precisa contar uma mentira, criar uma situação, sabe quando aquela situação, quando alguém te chama para fazer um negócio, eu não vou não, porque fulano, você não precisa justificar, você não precisa mentir, você fala, olha, hoje eu não consigo, isso é até um pouco de inteligência emocional, você não precisa mentir, você não precisa justificar, você não precisa dar satisfações, porque na verdade você está fazendo isso com você, só diga, hoje eu não consigo. E tá tudo bem, entendeu? Sendo verdadeiras com as suas atitudes, sendo coerentes com aquilo que você sente. Se você não quer fazer algo, cara, conta a verdade pra você. Eu não quero fazer algo e eu tô criando uma mentira falando que é isso aqui. Mas é isso. Ok, tô consciente e é isso. Fez sentido, gente? Fez sentido? Então, é muito legal quando a gente sai dessa prisão, né, das mentiras. Deixa eu ver se eu ainda tenho mais alguma... Nossa, ainda tinha muita coisa, mas vai ficar para a próxima live. Ô, gente, então, para finalizar aqui, deixa eu só ver onde que eu vou finalizar, que acabou que foram vindo mais informações e eu fui fluindo. Ó, isso é bom, né? Quando você se observa, você se liberta. Então fica esse deverzinho de casa para vocês, que é o que eu estou contando para mim mesma. Qual é a mentira que eu estou contando para mim para não fazer aquilo que eu preciso fazer? Porque se eu quero me comprometer, eu preciso dizer a verdade. Eu preciso caminhar com a verdade. Eu preciso ser coerente com as minhas atitudes, com a minha fala. Entende? Aí sim eu vou conseguir manifestar. Então, começa a se observar hoje sobre como você lida com as situações, quais são os momentos. Quando você se perceber mentindo, já dá o clique. Olha, eu mentindo, danadinha, entendeu? Não se julga, não se culpa, mas danadinha, né? Você tá mentindo. Vamos agora fazer diferente? Faça diferente. Peraí. Desculpa, gente, entrou uma chamada aqui. Então, vamos quebrar essas nossas correntes justamente fazendo este movimento de fazer diferente. Para de se sabotar, entendeu? Se coloca na frente, cria esse compromisso com você, dizendo a verdade para você, tá? Pessoal, quero fechar esta live com um mantra. Eu gosto muito de mantra, que é como se a gente fizesse uma reprogramação mental, né? Então, quando a gente se reprograma, é a gente dizendo para o nosso cérebro que a gente agora quer fazer de forma diferente, né? Então, esse mantra, depois eu vou deixar nos stories, que é: eu não sou mais refém das histórias que me contava. Eu escolho o desconforto que liberta e deixo morrer a versão antiga que já não me representa. Eu sou livre. Depois eu vou deixar nos stories para vocês printarem e mantrarem isso, que é justamente uma força a mais
para aquilo que te expande, para aquilo que liberta. Então, essa é a verdade que eu quero contar para minha alma, né? Que a partir de agora eu deixo para trás, eu me liberto de todas as histórias, eu estou aberta para seguir livre, né? Com aquela história da verdade sobre a que eu quero contar, tá bom? Então, pessoal, quero agradecer para quem está entrando agora. Estamos finalizando a live, mas depois eu vou deixar no feed, tá? Quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer a toda a egrégora de luz aqui presente e que nós possamos poder guiar cada vez mais o nosso caminho, né? No bem, no bom e no belo e na verdade, né? Então, que nós possamos cada vez mais encontrar a nossa verdade dentro de nós mesmos. Tá bom? Um grande beijo para todo mundo, fiquem com Deus e até semana que vem. E se... esqueci de falar, gente, me dá uma força, tá bom? Dá um sinal de gratidão, depois compartilhem o meu conteúdo, ou dá um like, comenta alguma coisa, que isso também ajuda a fazer esse trabalho a crescer um pouquinho mais, tá bom? Grande beijo para todos vocês e que vocês tenham uma ótima semana. E para quem é do feriado, um ótimo feriado. Beijo!